Olá, o livro de Salmo é dividido em 150 partes, na verdade, Salmo de número 1 ao Salmo de número 150. No livro de Salmos a gente pode verificar a oração sincera de pessoas em momentos de angústia. No livro de Salmos a gente pode reconhecer as nossas próprias dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios e mesmo os momentos de desespero por qual passamos. No livro de Salmos, mais do que verificar que a poesia se torna serva do próprio Deus, mais do que verificar que as pessoas são tão parecidas conosco, a gente pode também encontrar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, anunciado, pregado e exaltado, mesmo muitos anos antes dele pisar neste mundo. No Salmo de número 1, o primeiro dos Salmos, a gente pode ler: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, essa pessoa medita de dia e de noite. O salmista diz que existem algumas pessoas que são felizes na terra, e elas são felizes porque elas não fazem algumas coisas, elas são felizes porque elas não ficam procurando saber quais são as notícias da semana, elas não ficam contando da sua vida para os outros, buscando conselho naquelas pessoas que não temem a Deus. Essas pessoas são felizes porque elas acreditam que Deus se importa com elas, e elas apresentam o seu coração ao Senhor, elas dispõem o seu coração a meditar nas Escrituras, de modo que Deus mesmo dê a elas o conselho por meio da sua santa palavra. E o salmista diz que essa pessoa é tão feliz que ela deve ser comparada como uma árvore forte, uma árvore que é plantada junto às águas correntes, uma árvore cujas folhas não caem, uma árvore que dá fruto no tempo exato, no tempo determinado por Deus. Sabe, você não deve ficar preocupado em alcançar bênçãos em Deus. As pessoas muitas vezes elas vão até o Senhor por causa das bênçãos que acreditam que o Senhor pode conceder a elas, mas os Salmos nos mostra, e toda a Escritura nos ensina, que na verdade uma pessoa que é perdoada pelo Senhor e que passa a viver para agradá-lo, para cumprir a sua boa vontade, as bênçãos de Deus seguem, acompanham essa pessoa. A gente lê, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, Deus dizendo que, olha, todas estas bênçãos virão até vocês, todas essas bênçãos acompanharão vocês, se vocês simplesmente ou tão somente obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E é nesse sentido que em Marcos capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus, quando dá a garantia aos seus discípulos de que sinais milagrosos acompanhariam a vida e o ministério deles, ele diz: estes sinais, essas maravilhas, esses milagres acompanharão, seguirão aqueles que crerem. E nesse mesmo sentido é que Tiago, capítulo 1, versículo 25, vai afirmar que aquela pessoa que se dedica a conhecer a vontade de Deus, e não apenas a conhecer, mas também a praticar a vontade de Deus, essa pessoa será bem-sucedida, será próspera, será feliz, será bem-aventurada em tudo o que ela fizer. Salmo de número 1 mostra que você deve procurar buscar a vontade de Deus para a sua vida, e as bênçãos virão sobre a sua vida como uma consequência desse Deus de amor, desse Deus que faz com que as coisas boas alcancem e que os milagres acompanhem a vida daqueles homens e mulheres que confiam nele. Por outro lado, existem outras pessoas, os ímpios, aqueles que não acreditam em Deus, e essas pessoas são como a palha, essas pessoas não são como a árvore forte, mas pelo contrário, em um determinado dia, diz a Bíblia, além de não serem prósperos, felizes, eles serão conduzidos a um tribunal, ao tribunal do Senhor, e eles serão julgados e condenados naquele tribunal. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui também em Salmos, no versículo 5, que o Senhor aprova o caminho dos justos, aprova o caminho. Quando a gente lê em Atos capítulo 9, Saulo chega até o sumo sacerdote e pede cartas para que vá até as sinagogas na cidade de Damasco, para que ali, se ele encontrasse homens ou mulheres, e diz lá em Atos 9, pertencentes ao caminho, que pertencem ao caminho, Saulo pudesse prendê-los e levá-los para Jerusalém. Pertencer ao caminho significa pertencer a Jesus. Afinal, Jesus disse: eu sou o caminho. Então, se você quer ter uma vida de bênção,
de prosperidade, você deve, antes de qualquer outra coisa, buscar pelo caminho, buscar Jesus, se arrepender dos seus pecados, e o resto, pode ter absoluta certeza que o Senhor vai cumprir na sua vida. Para os homens existem apenas 2 caminhos, e a sua decisão a respeito de Jesus é que vai determinar qual é o caminho em que você estará por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo conduza você até o caminho que é Jesus. Amém.